Para quem nos ouve hoje, pensem na seguinte premissa. A nossa mente, essa mesma estrutura biológica que a gente usa para, sei lá, lembrar o cheiro da infância ou decidir o que comer no café da manhã, ela estaria servindo agora mesmo como uma incubadora temporária para um fragmento literal e indestrutível de uma estrela. Nossa, essa é uma imagem e tanto. E o mais louco é que, no material que vamos dissecar hoje, isso não é uma metáfora poética. Exato, não é poesia. É a mecânica literal de como o universo funciona segundo o texto. E quando a gente esbarra nesses textos que tentam explicar a arquitetura do cosmos, normalmente somos jogados em dois extremos, né? Pois é, ou o universo é descrito como um maquinário frio e puramente estatístico, ou é um tribunal cheio de dogmas punitivos. A velha briga entre a indiferença materialista e o autoritarismo cósmico. E é exatamente por quebrar essa dualidade que a nossa imersão de hoje é tão fascinante. Nós vamos mergulhar fundo em trechos densos do documento 1 do livro de Urântia. O foco central é explorar o conceito que o texto chama de o Pai Universal. Um tema gigantesco, diga-se de passagem. Com certeza. E eu já quero deixar claro para a nossa audiência as regras do jogo aqui. A nossa missão hoje não é debater se isso é uma verdade religiosa ou endossar qualquer dogma, sabe? Nós vamos investigar essa fonte estritamente como um tratado filosófico e cosmológico. Perfeito. Vamos analisar os mecanismos conceituais que o texto propõe sobre a realidade última e essa relação entre o ser humano finito e a infinitude. Isso. Como uma investigadora imparcial, eu estou muito curiosa para desempacotar tudo isso. E a postura do próprio documento exige esse tom investigativo. Ele não pede uma submissão cega de quem lê. Não mesmo. Ele constrói uma arquitetura lógica gigantesca logo nas primeiras linhas. A fundação de tudo, segundo a fonte, é que o universo não é um palco vazio ou um acidente termodinâmico. O texto afirma categoricamente que as miríades de sistemas planetários existem com uma finalidade primária. Eles foram projetados especificamente para serem habitados por criaturas inteligentes. Criaturas capazes de conhecer o seu criador e criar um laço de afeto, certo? Exatamente isso. A vida inteligente não seria um subproduto do caos, mas o objetivo central de toda a engenharia espacial. Olha, essa premissa muda tudo. Porque se o universo é intencional, a mente humana tem uma função estrutural nele. Mas aí o texto lança o que me parece um obstáculo intransponível. Lá vem. Qual seria? Certo, vamos desempacotar isso. A fonte menciona um mandato supremo que dita, e eu cito, sede perfeitos. E aqui eu preciso contestar. A ideia de uma perfeição finita soa como um oxímoro absoluto para mim. Parece contraditório à primeira vista. Totalmente. Porque, se algo é perfeito, a gente pressupõe que não falta nada, que é ilimitado. Como um mortal de origem animal, vivendo num planeta evolucionário que o próprio texto chama de caótico, pode atingir qualquer métrica de perfeição? Parece uma exigência sádica pedir infinitude de uma mente tão falha. É um paradoxo muito compreensível, mas só se a gente olhar com as lentes da nossa filosofia tradicional terrestre. A gente costuma confundir perfeição com onisciência ou onipotência. Ah, entendi. E o texto faz essa separação? Faz sim, e resolve a contradição muito bem. A perfeição que o documento exige do ser humano não é ilimitada no sentido material ou intelectual. É uma perfeição dentro da própria esfera de existência da criatura. Como assim? Dá um exemplo para clarear isso. Claro. Pensa num relógio analógico. Ele pode funcionar com perfeição absoluta na sua tarefa de marcar o tempo, certo? Sim, perfeitamente. Mas ele não tem a capacidade de um supercomputador de calcular órbitas planetárias. Ainda assim, ele é perfeito dentro do seu propósito finito. É sobre completar o próprio potencial. Certo. Então não estamos falando de acumular todo o conhecimento da galáxia ou transcender a matéria num passe de mágica. Exato. O documento detalha que a perfeição exigida é sobre os aspectos da motivação, da personalidade e do livre-arbítrio. É o alinhamento total da intenção humana com o divino. A intenção. Isso. Você não se torna infinito, mas a sua motivação atinge um estado de clareza que não pode ser corrompido. É a intenção que se torna perfeita, não o seu hardware cerebral.
Ah, o foco é o alinhamento do software. E isso nos leva a uma questão muito boa sobre como esse ser humano, buscando alinhar a sua intenção, se relaciona e dá nome a essa força infinita. Sim, a questão da nomenclatura nesse texto é riquíssima. A fonte lista vários títulos imponentes. Primeira, fonte universal, controlador divino, pai dos universos. Mas tem um detalhe ali. A entidade nunca revelou um nome próprio, só sua natureza. O que é fascinante aqui é que o mecanismo por trás disso tem uma elegância psicológica profunda. O texto explica que o nome utilizado depende exclusivamente da capacidade de compreensão da criatura que está nomeando. Então varia de acordo com quem está observando. Perfeitamente. Em mundos onde as criaturas não experimentam emoções parentais, um termo técnico como primeira fonte surge naturalmente. A entidade não impõe um título. O que explica perfeitamente o uso do termo pai aqui pra gente. Exato. Num planeta como o nosso, cheio de criaturas biológicas, onde a emoção e o instinto de cuidado com os filhos são a base da sobrevivência, esse termo surge como uma consequência orgânica. A gente projeta o conceito mais elevado de afeto que a gente conhece. Precisamente. Foi uma escolha da criatura, não uma imposição divina. E o fato de não haver imposição de um nome revela uma regra de ouro dessa arquitetura, que é a recusa divina em exercer coerção. Isso entra numa lógica irrefutável que o documento traz. Já que as criaturas vivem e têm o seu ser dentro dessa realidade maior e infinita, não há absolutamente nada físico que um humano possa oferecer. Nada material. Sim, invalida toda aquela história humana de sacrifícios. Porque não tem como você dar algo material para a força que já engloba todo o universo material. É como tentar dar uma gota d'água de presente para o dono do oceano. Uma analogia perfeita. Então a pergunta inevitável é: se toda oferenda material é estruturalmente inútil, qual é a única verdadeira dádiva? O que sobra é aquilo que, por definição, não pode ser possuído a menos que seja entregue de forma voluntária: o livre-arbítrio. A dedicação afetuosa da vontade é a única dádiva de valor real. Uau! Então o amor e a adoração precisam ser voluntários? Sem dúvida. O Criador descrito aí tem o poder de coagir, mas abdica desse poder em favor da liberdade da criatura. Porque um amor exigido à força não é amor. Um robô programado para dizer "eu te amo" só está rodando um código. Certo. Mas aí a gente esbarra num problema prático imenso. Se a nossa única moeda de troca é dedicar a nossa vontade, como a gente dedica isso a algo invisível? Esse é o ponto onde muita gente trava, né? Pois é, o próprio texto fala que a luminosidade espiritual dessa entidade vaporizaria uma forma mortal instantaneamente. Como o ser humano encontra algo que ele não pode ver de frente, sem ser destruído e que ao mesmo tempo se recusa a provar que existe de forma autoritária? Essa é a grande encruzilhada da ciência e da filosofia. E a resposta da fonte é muito franca. Ela diz que a ciência material e a dedução lógica pura jamais poderão provar essa existência. Nunca. Nunca. Isso é bem categórico. E faz sentido mecânico. A ciência mede reações da matéria. Tentar provar uma realidade espiritual primária com instrumentos materiais é um erro de categoria. Então, se os laboratórios não servem, o texto transfere o peso da prova para a experiência interna. Exato. A tese central é que a prova é estritamente experiencial. Ela acontece pela presença de algo que o texto chama de ajustador divino ou monitor espiritual, que reside na mente mortal. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o documento não deixa isso só numa abstração vaga. Ele cita 3 fenômenos observáveis dessa presença. Quais são eles mesmo? O primeiro é a capacidade intelectual de ter consciência do divino. O segundo é o impulso espiritual prático de busca. E o terceiro é o anseio da personalidade de agir de acordo com essa vontade suprema. E a gente precisa entender o porquê desses impulsos serem provas indiretas tão fortes. Sim, porque pensando friamente na biologia evolutiva, a consciência animal existe para sobrevivência e reprodução. Por que um primata impulsionado por Darwin desenvolveria do nada
Um anseio por bondade divina. Um anseio que muitas vezes até contraria o instinto de autopreservação, né? Exatamente. A evolução não seleciona a sede por filosofia cósmica. Ter esse impulso dentro da mente humana sugere fortemente que tem um catalisador externo atuando ali. Essa visão é brilhante e vai ao cerne da argumentação. É a gravidade espiritual agindo na mente. O texto defende que a prova não está no telescópio, mas na transformação íntima. E é fazendo essa ponte entre a prova interna e a mente que a gente entra no que o texto chama de o maior de todos os mistérios do universo. O mistério da sobrevivência. Isso. Para quem está acompanhando, imaginem uma analogia. É como se cada pessoa fosse um vaso de barro muito frágil, carregando um fragmento literal e real de uma estrela indestrutível. O corpo seria esse templo temporário. Isso, abrigando uma parte do todo da divindade. Mas o objetivo não é só servir de transporte para essa estrela, é se unificar com ela caso a pessoa sobreviva à morte física. Pegando a sua analogia do vaso, a ideia não é só carregar a estrela. O texto sugere que o calor radiante dessa estrela espiritual precisa assar a própria argila do vaso. Nossa, assar argila? Sim, transformar a opacidade do barro mortal num vidro transparente e eterno. Essa é a metamorfose da mente mortal numa alma imortal através das escolhas contínuas de livre-arbítrio. Mas a fonte traz um peso existencial muito forte aí. A sobrevivência não é automática, certo? E em pouco, o texto coloca as cartas na mesa. A mente humana começa totalmente vinculada à matéria do cérebro. Se o indivíduo usa a sua vontade só para buscar coisas materiais transitórias, a consequência é severa. É uma relação de causa e efeito física, né? Pura física existencial. Se a mente escolhe se fundir só com o temporário, quando o corpo entrar em colapso biológico, a mente perece junto. É o que o texto chama de extinção final da personalidade. Não é um castigo infernal, é a mente simplesmente deixando de existir porque não construiu laços com nada que dure. Sobrevivência é uma escolha ativa de transformação, então. Uma responsabilidade imensa. É o projeto supremo do ser humano. Mas tem uma camada conceitual gigante que precisamos abordar sobre a sombra e a substância. Por que o texto insiste tanto que essa força primordial seja uma personalidade? Boa pergunta. Quer dizer, por que não poderia ser apenas uma energia colossal, impessoal, tipo uma gravidade inteligente ou um campo eletromagnético hiperavançado? Porque a natureza da força originadora dita tudo que é possível no universo. E a fonte faz uma distinção incrível entre verdade, beleza e bondade. Como assim? A verdade matemática e a beleza física de uma galáxia podem existir através de forças cegas e impessoais, mas a bondade divina seria incompreensível sem uma personalidade. Faz todo o sentido filosófico. Eu estava lendo e cheguei a essa dedução. Interações físicas podem ocorrer entre coisas materiais, mas amizade, misericórdia e amor só ocorrem entre pessoas. Exato. Um ímã atrai o metal, mas não tem empatia por ele. O afeto exige intencionalidade. Se não fosse uma pessoa, o universo poderia até ser visualmente maravilhoso e preciso, mas seria moralmente estéril. Não haveria esperança de compaixão. E ao cravar isso, o documento entra numa batalha filosófica pesada com as nossas correntes de pensamento terrestres, especialmente nas armadilhas sobre ter um corpo. Ah, sim, o embate clássico. O materialismo, por exemplo, diz que a personalidade é só o subproduto do cérebro. Sem corpo físico não tem pessoa. O panteísmo comete um erro simétrico, mas do outro lado. O panteísmo diz que Deus é tudo, certo? Isso, diz que a força criadora é a soma da árvore, da rocha, de tudo. Logo, não tem um contorno ou um corpo, logo, a lógica humana diz que não é uma pessoa. Mas o texto rejeita as duas coisas frontalmente. Rejeita. Ele afirma que a personalidade não requer um corpo material para existir. A personalidade suprema antecede a matéria. O Criador pode compartilhar as nossas lutas sem precisar ser limitado por um corpo. A fonte diz uma frase linda: em todos os vossos triunfos, ele triunfa em vós. É um nível de intimidade relacional gigantesco. E o que dá um peso ainda maior para tudo isso é quando a gente olha para quem supostamente assina esse material.
Ah, o parágrafo final do documento. É a cereja do bolo. Para quem nos ouve, como um detalhe surpreendente de autoridade, o texto não é escrito por um filósofo humano especulativo. O autor se identifica como um conselheiro divino de um Versa. Sim, a capital do superuniverso na cosmologia deles. É uma escala monumental. E ele relata ter residido no paraíso, na presença literal dessa entidade originadora. A narrativa é construída sobre uma autoridade que vai muito além de qualquer pretensão acadêmica. Isso expande os limites do que a gente consegue conceber, não é? A vastidão da administração cósmica misturada com essa intimidade de um fragmento espiritual operando escondido na nossa mente diária. Uma justaposição impressionante. Para resumir a nossa jornada conceitual de hoje, nós começamos olhando para a vastidão de um arquiteto universal que lança o mandato da perfeição. Entendendo que essa perfeição é a da motivação e do livre-arbítrio. Isso. E fomos até a intimidade de um fragmento de espírito que se esconde na mente humana, esperando, sem coerção, que a gente escolha a união. Uma mecânica onde só uma personalidade verdadeira pode garantir que exista bondade real no cosmos. Exatamente. E para encerrar a nossa análise, eu quero deixar uma última provocação que me chamou muita atenção no material para a nossa audiência refletir. Eu estou pronto. Qual seria? Em dado momento, o texto afirma que a nossa personalidade humana atual, cheia de imperfeições, é na verdade apenas uma sombra. Uma sombra projetada no tempo e no espaço pela personalidade divina verdadeira. Como uma projeção bidimensional. O pensamento final que eu proponho é o seguinte: se a nossa essência atual é apenas uma sombra bidimensional tentando entender o objeto tridimensional majestoso que a projeta, o que o formato único e peculiar da sua própria sombra revela sobre o ângulo da luz cósmica que está incidindo sobre você neste exato momento? Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. E a gente se encontra na nossa próxima Imersão Profunda.